Imagine isto. Você está grávida de 7 meses, jantando em um restaurante elegante com seu marido e, de repente, seu corpo começa a convulsionar. Seu coração dispara. Você não consegue respirar e, enquanto cai no chão, seu marido simplesmente olha para você, sem pânico, sem medo, porque ele já sabia que isso iria acontecer. Sarah Mitchell estava prestes a morrer. O veneno já corria por suas veias, mas o que ninguém esperava, nem mesmo os assassinos, é que o médico de emergência que a receberia naquela noite era o avô que a procurava há 28 anos. Uma marca de nascença, uma coincidência impossível e uma corrida contra o tempo para salvar uma neta que ele nunca conheceu e o bebê que ainda não havia nascido. Esta história nos lembra que a maldade pode se disfarçar de amor, mas a verdade sempre encontra uma maneira de vir à tona. Às vezes, a família que acreditamos estar perdida retorna no momento exato em que mais precisamos dela. Se você quer saber como termina esta história de traição e justiça, fique até o final. E se ela te prendeu desde o início, já sabe o que fazer. Agora, vamos começar. As luzes fluorescentes da sala de emergência do Hospital Santa Catalina projetavam sombras duras sobre o chão de linóleo branco. Eram 23. E o Dr. Richard Monroe estava em seu plantão há 13 horas. Aos 65 anos, a maioria dos cirurgiões de sua idade já havia se retirado para cargos de consultoria ou ensino. Mas Richard não conseguia se imaginar deixando a sala de emergência. Salvar vidas era tudo o que lhe restava. "Entrada!" gritou uma enfermeira ao passar pelas portas duplas. Mulher grávida de 32 anos, convulsão tônico-clônica generalizada. Chega em 2 minutos. Richard moveu-se com uma eficiência que só os anos proporcionam. Suas mãos já buscando um par de luvas. 40 anos em medicina de emergência o ensinaram a separar as emoções, a ver os pacientes como quebra-cabeças a serem resolvidos, em vez de pessoas com famílias e futuros. Era a única maneira de sobreviver nessa profissão. A ambulância entrou com a sirene no volume máximo na Bahia. Os paramédicos entraram correndo pelas portas com uma maca. E o olho treinado de Richard avaliou a situação imediatamente. A mulher convulsionava violentamente. Seu ventre de grávida era visível sob o fino cobertor de emergência. 7 meses de gestação, calculou ele. "O que temos?" A voz de Richard cortou o caos. O paramédico principal, um homem chamado David, recitou os sinais vitais enquanto transferiam a paciente para a cama de emergência. A encontraram desmaiada em um restaurante. As testemunhas dizem que tudo começou de repente, primeiro com tonturas e depois a convulsão completa. O pulso é irregular. O marido diz que ela tem problemas psiquiátricos. Os olhos de Richard se estreitaram. Segundo sua experiência, quando um marido mencionava primeiro os problemas psiquiátricos, em vez do histórico médico, algo não estava certo. "Tragam-me 4 miligramas de lorazepam agora", ordenou Richard. "E chamem a toxicologia, quero um perfil completo." Uma enfermeira moveu-se para cortar a manga da mulher e colocar um acesso intravenoso. O tecido caiu e Richard congelou. Em seu ombro esquerdo havia uma marca de nascença cor de vinho do Porto, com a forma clara de uma borboleta. A marca era de um roxo intenso contra a pele pálida, e Richard sentiu sua carapaça profissional, construída com tanto cuidado, se despedaçar. Suas mãos começaram a tremer. "Doutor?" A enfermeira olhou para ele com preocupação. "O senhor está bem?" Richard não conseguia falar. Estava olhando fixamente para a marca de nascença. Sua mente viajou 28 anos atrás, para um dia quente de verão, quando sua filha, Iena, estava em sua cozinha. Ela tinha 19 anos.
Estava grávida e usava uma camiseta sem mangas que revelava uma marca idêntica em seu ombro. Pai, eu vou ter o bebê, Helena tinha dito, com uma mão protegendo seu pequeno ventre. Sei que você não concorda, mas vou tê-la. Só quero que você esteja segura, respondera Richard, tentando esconder seu medo. Sua filha era tão jovem, o pai do bebê já tinha ido embora. Deixe-me ajudar. Tenho que fazer isso por conta própria, dissera Helena. E Richard vira a determinação em seus olhos, a mesma determinação que ele via no espelho todos os dias de sua carreira como cirurgião. Vou chamá-la de Sarah. Essa tinha sido a última conversa que tiveram. 2 semanas depois, Helena tinha ido embora. Deixou um bilhete dizendo que precisava de espaço, que entraria em contato quando estivesse pronta. Richard havia contratado investigadores, apresentado denúncias de desaparecimento, procurado durante anos. Não havia encontrado nada. Até que há 15 anos chegou uma certidão de óbito. Overdose. Sua filha tinha partido e ele nunca encontrou a neta que ela prometeu chamar de Sarah. Dr. Monroe! A voz urgente da enfermeira o trouxe de volta. Ela está entrando em parada. O ritmo cardíaco está caindo. Richard obrigou suas mãos a se estabilizarem. Podia processar isso mais tarde. Neste momento, tinha uma paciente morrendo à sua frente. E se essa marca de nascença significava o que ele acreditava, acabava de encontrar a neta que procurava há quase 3 décadas. O bebê está em perigo, gritou outra enfermeira. A frequência cardíaca fetal está em 90. Richard moveu-se no piloto automático. Anos de treinamento se impuseram ao seu choque emocional. Começou a ladrar ordens, ajustando medicamentos, observando os monitores com a intensidade que o havia transformado em um dos melhores cirurgiões de emergência da costa leste. Mas seus olhos continuavam voltando para aquela marca de nascença. O marcador genético era muito raro. Uma mancha de vinho do Porto com essa forma exata de borboleta no ombro esquerdo havia aparecido em sua família durante 4 gerações. Sua avó a tinha, sua irmã a tinha, sua filha Helena a tinha. As probabilidades de que uma paciente qualquer tivesse essa marca exata nessa localização exata eram astronômicas. Tragam-me o prontuário dela, disse Richard com voz rouca. Preciso do nome completo. Um residente lhes entregou o tablet. Os olhos de Richard percorreram as informações. Nome: Sarah Mitchell. Sobrenome de solteira: Monroe. Idade: 32. Parente mais próximo: James Mitchell. Marido. Nome da mãe no histórico médico: Helena Monroe. Falecida. O tablet quase escorregou das mãos de Richard. Senhor? O residente olhou para ele confuso. Conhece esta paciente? Richard baixou os olhos para a mulher na maca. Mesmo inconsciente e em plena crise, agora podia ver a semelhança. Tinha as maçãs do rosto de Helena, o nariz de Helena, o queixo decidido de Helena. É a minha neta, sussurrou Richard. A sala de emergência ficou em silêncio por um instante. Logo, o treinamento foi reativado e todos se moveram ao mesmo tempo. Richard inclinou-se sobre Sarah, suas mãos suaves enquanto revisava seus sinais vitais. Sarah, disse em voz baixa, embora ela não pudesse ouvi-lo. Sou seu avô e prometo que não vou permitir que nada aconteça com você. Nem com você, nem com seu bebê. Não desta vez, não assim. Ele levantou a vista para sua equipe. Quero esse exame de toxicologia para já e que alguém me traga o marido. Tenho algumas perguntas. Porque Richard havia visto casos suficientes de envenenamento em sua carreira para reconhecer os sintomas. E cada instinto que havia aperfeiçoado durante 4 décadas gritava que isso não era uma emergência psiquiátrica. Alguém havia tentado matar sua neta.
36 horas antes, Sarah Mitchell cantarolava suavemente no quarto do bebê de sua casa nos subúrbios. Uma mão descansava sobre seu ventre de 7 meses de gravidez, enquanto dobrava roupinhas minúsculas. O quarto estava pintado de um amarelo suave, quente e acolhedor, com um berço branco pronto contra a parede do fundo. Tudo era perfeito. Tudo estava exatamente como deveria ser. Seu telefone vibrou no trocador. Era uma notificação de cartão de crédito. Sarah o pegou distraidamente, esperando ver uma cobrança do supermercado ou da boutique para bebês que havia visitado no dia anterior. Em vez disso, viu: Joalheria Cartier, $12.500. O sorriso de Sarah desapareceu. Ela tocou o pulso nu, depois o pescoço. Não havia joias novas. Verificou a data. Ontem, enquanto ela estava em sua consulta médica. Talvez fosse uma surpresa para o aniversário deles na próxima semana. James podia ser detalhista quando queria. A ideia a reconfortou, afugentando aquela pequena voz de dúvida. Caminhou até o quarto principal para guardar os cobertores de bebê que estivera dobrando. A porta do closet estava ligeiramente aberta, e quando Sarah a abriu completamente, um brilho de cor vermelha chamou sua atenção. Escondido atrás dos ternos de James havia um lenço de seda de mulher. Caro, italiano, e definitivamente não era dela. Sarah não tinha nada naquele tom carmesim. Seu coração começou a bater mais rápido. Pegou o telefone e ligou para o marido. Sarah, estou em uma reunião. A voz de James soava cortante, irritada. Encontrei um recibo de uma pulseira da Cartier que nunca recebi, disse Sarah, mantendo a voz firme. E há um lenço de mulher no seu closet que não é meu. Lá vai você começar outra vez. James suspirou pesadamente. O lenço é da minha mãe. Ela o deixou aqui no Natal, lembra? E a pulseira estão ajustando. É seu presente de aniversário. Poderia deixar de lado essa paranoia da gravidez agora mesmo? Não estou paranoica, protestou Sarah. Só estou perguntando. Sim, você está paranoica. A doutora. Wilson disse que os hormônios te deixariam sensível. É exatamente do que ela nos avisou. Tome suas vitaminas pré-natais, descanse e pare de inventar problemas. Chegarei tarde em casa. A chamada caiu. Sarah ficou de pé no meio do quarto, com o telefone na mão, sentindo-se tola, zangada e confusa. Tudo ao mesmo tempo. James tinha o dom de fazê-la duvidar de si mesma, de transformar suas preocupações legítimas em defeitos de caráter. Isso vinha acontecendo cada vez mais nos últimos 6 meses. Caminhou até o banheiro e abriu o armário de remédios. O frasco de vitaminas pré-natais estava na prateleira, exatamente onde sempre esteve. Desenroscou a tampa e tirou 2 pílulas na palma da mão, engolindo-as com água da torneira. O que Sarah não notou foi o pequeno pedaço de fita adesiva transparente junto ao selo do frasco. Era visível que alguém o havia aberto com muito cuidado e o fechado novamente com a mesma precisão. As vitaminas que estavam dentro pareciam idênticas às que seu médico receitou, mas continham algo mais, algo que vinha se acumulando em seu corpo durante semanas. Do outro lado da cidade, no imponente edifício de vidro da Hams Mitchell Properties, Amber Sinclair estava sentada em sua mesa, logo fora do escritório principal. Ela tinha uma beleza muito calculada, daquelas que requerem um grande esforço para manter. Seu cabelo loiro estava perfeitamente penteado, e seu terno de designer parecia impecável. Aos 29 anos, havia aprendido que a beleza era uma moeda de troca, e ela soubera investi-la muito bem. A tela de seu celular brilhava com as postagens de Sarah Mitchell no Instagram. Havia fotos do quarto do bebê, atualizações sobre os chutes e mensagens emocionadas sobre a maternidade. Os comentários eram melosos. Você está radiante.
James é tão sortudo. Mal posso esperar para conhecer o bebê Mitchell. Os dedos de Amber, com uma manicure perfeita, deslizavam pela tela, ignorando todas as mensagens. Sua expressão era fria. A porta do escritório se abriu e James saiu, afrouxando a gravata. Ela ligou por causa do bracelete, disse em voz baixa. Amber levantou-se alisando a saia. Eu já cuidei disso. Disse a ela que são os hormônios da gravidez. Você tem que ser mais cuidadoso. Amber aproximou-se dele, baixando a voz até transformá-la em um sussurro. E se começarem a suspeitar antes de estarmos prontos? Não vão, interrompeu James. Levo 6 meses preparando o terreno. O terapeuta dela tem um registro de sua instabilidade emocional. Todos os amigos notaram que ela esquece as coisas. Quando acontecer, ninguém vai questionar. Amber sorriu, mas foi um sorriso gelado que não chegou aos olhos. Quando acontecer o quê, James? Quando ela tiver seu lamentável acidente. James a olhou fixamente. Meu garoto esperto. Amber levantou a mão para tocar o rosto dele. Mas às vezes os acidentes precisam de um empurrãozinho. Ela abriu sua bolsa de designer e tirou um pequeno frasco de vidro. Dentro havia pílulas brancas e minúsculas de aparência inofensiva. Extrato de oleandro, explicou Amber, segurando o frasco contra a luz. Em microdoses ao longo do tempo, acumula-se no organismo. Causa arritmia cardíaca, convulsões. Parece uma complicação da gravidez. E o melhor é que não pode ser rastreado após 48 horas. James pegou o frasco para examiná-lo. Não é a primeira vez que você faz isso. Não foi uma pergunta. E Amber não negou. Sei como resolver problemas. E depois? Perguntou James. Depois que ela não estiver mais aqui. Amber colou-se mais a ele, roçando seu corpo. Você será um viúvo desconsolado. Um pai solteiro que precisa de muito apoio. E eu estarei lá para você. Esperaremos um tempo prudente e depois poderemos ficar juntos. Você, eu e sua filha. Quero ela fora da minha vida, disse James secamente. Mas eu fico com o bebê. Terá tudo o que deseja, prometeu Amber. Beijaram-se, mas não havia paixão naquele beijo. Apenas um acordo, um cálculo. O que James não viu foi que na bolsa de Amber havia um segundo frasco. Este tinha o nome dele escrito em uma letra pequena e caprichada. Porque Amber Sinclair não havia sobrevivido a 4 casamentos anteriores, deixando pontas soltas. Naquela mesma tarde, James chegou em casa com flores e o cartão de uma reserva para o novo restaurante de Marcus Webb. Seu sorriso era de desculpas e sua atitude de arrependimento. Meu amor, me perdoe pelo que aconteceu mais cedo, disse a Sarah, enquanto lhe entregava o buquê. É o estresse do trabalho. Você sabe como é. Sarah aceitou as flores com desconfiança. Está bem, eu entendo. Não está bem, disse James aproximando-se e colocando uma mão suave sobre o braço dela. Nosso aniversário é em 3 dias. Quero fazer algo especial. Marcus vai inaugurar seu novo restaurante no centro. É um evento exclusivo e quero que vamos juntos. Para começar de novo. Sarah queria acreditar nele. Tocou o ventre sentindo sua filha se mover. Tenho tido tonturas. A doutora Wilson disse que devo evitar o estresse. Eu cuidarei de você, prometeu James. Leve seus remédios se precisar. Teremos uma mesa tranquila só para nós. Quero consertar as coisas antes que a bebê nasça. Quero que sejamos uma família. Os olhos de Sarah se encheram de lágrimas. Este era o homem com quem ela havia se casado. Aquele que costumava levar café na cama e deixar bilhetes de amor em seu almoço. Talvez o estresse de ser pai também o estivesse afetando. De acordo, disse suavemente. Vamos começar de novo. James a abraçou, mas por cima do ombro dela, o rosto de James não tinha expressão alguma.
Rachel Green estava em seu pequeno apartamento, olhando as redes sociais com uma taça de vinho que já havia esquentado em sua mão. Levava 10 minutos vendo a mesma foto. Sarah, radiante e grávida, em um quarto de bebê amarelo, com a mão no ventre e um grande sorriso. Tinham sido melhores amigas desde a universidade, inseparáveis. Rachel foi a madrinha no casamento de Sarah. Ajudou-a a escolher o vestido e fez um discurso sobre almas gêmeas e finais felizes. E cada palavra que disse foi sincera. Isso tinha sido há 18 meses. Não se falavam desde então. O polegar de Rachel parou sobre o botão de mensagem. Escreveu: "Ei, como você está? Sinto sua falta." E depois apagou. Porque a última vez que falaram, Sarah tinha sido fria, distante. James havia comentado com Rachel, como se nada fosse, que Sarah sentia que ela estava com ciúmes de seu casamento. Que Sarah tinha dito que as opiniões de Rachel sobre James eram apenas amargura por seus próprios relacionamentos fracassados. Rachel sabia que Sarah nunca teria dito essas coisas. Agora ela entendia, mas tarde demais, depois que o dano já estava feito. James havia colocado uma cunha entre elas com a precisão de um cirurgião, isolando Sarah de sua rede de apoio. Uma amiga de cada vez. Rachel trabalhava há 3 anos como jornalista investigativa. Sabia reconhecer a manipulação quando havia. Também sabia que os abusadores isolam suas vítimas antes que as coisas piorem. Olhou para o sorriso de Sarah na foto e sentiu um nó no estômago. Deveria ligar para ela, sussurrou Rachel para seu apartamento vazio. Mas o medo a deteve. Medo de que Sarah não acreditasse nela. Medo de que James já tivesse envenenado essa relação completamente. Fechou o aplicativo e jogou o vinho na pia. Amanhã a procuraria. Amanhã. O que ela não sabia era que, quando o amanhã chegasse, já seria tarde demais. Marcus Webb estava na cozinha de seu novo restaurante, Luminary, vendo sua equipe se preparar para a grande inauguração. Deveria estar emocionado. Este era o resultado de anos de planejamento. Seu nome finalmente em algo legítimo. Mas em vez disso, suas mãos tremiam enquanto atendia a chamada de James. "Tudo pronto para sexta à noite?" perguntou Marcus em voz baixa, olhando ao redor para garantir que ninguém ouvisse. "Amber confirmou que estará lá", respondeu James. "Haja com naturalidade, como se fosse um jantar de negócios. Faça parecer uma coincidência que nós também estejamos lá." "E a garçonete?" A voz de Marcus ficou ainda mais baixa. "Maria Rodrigues atenderá a sessão de vocês. É perfeita. Não tem documentos. Está assustada. Não dirá nada mesmo que veja algo. Certifiquei-me de que a designassem para a sua mesa." "James, se isso der errado..." "Não vai dar errado." A voz de James era fria. "Você está muito envolvido nisso, Marcus. Essa dívida de jogo não vai desaparecer num passe de mágica. E o dinheiro que Amber investiu no seu restaurante, tudo depende da sua cooperação." Marcus sentiu náuseas. Tinha se metido até o pescoço com as pessoas erradas, e James lhe oferecera um salva-vidas. Só que esse salva-vidas vinha com condições, e essas condições estavam atadas ao pescoço de uma mulher grávida. "Não quero que ninguém morra", disse Marcus desesperado. "Então certifique-se de fazer bem a sua parte", disse James e desligou. Marcus olhou ao redor para seu lindo restaurante novo. Supunha-se que seria seu novo começo, sua redenção. Em vez disso, ia ser o cenário de um assassinato. Em seu consultório no hospital St. Catherine, o Dr. Richard Monroe estava sentado sozinho no escuro. Sobre sua mesa havia uma pasta que havia revisado 1000 vezes. A etiqueta dizia: Helena Monroe, caso de pessoa desaparecida. Encerrado.
Dentro só havia becos sem saída, pistas frias. Uma filha que havia desaparecido há 28 anos, deixando apenas uma carta. Tive uma menina. Vou chamá-la de Sarah. Sinto muito, papai. Preciso fazer isso sozinha. Richard a procurou durante anos. Contratou investigadores particulares. Apresentou relatórios de desaparecimento em todos os estados. Não encontrou nada. Até 15 anos atrás, quando apareceu um certificado de óbito. Overdose. Sua garotinha tinha morrido aos 34. Nunca encontrou sua neta. Sarah. Esse nome o atormentava. Richard pegou a foto de sua mesa. Era Helena aos 18 anos, rindo para a câmera. Via-se a marca de nascença em forma de borboleta no ombro. Era tão bonita, tão cheia de vida. E ele não tinha conseguido protegê-la. Sinto por não ter te encontrado, minha menina. Sussurrou para a foto. Sinto por não ter podido te salvar. Ele não sabia que em menos de 36 horas conheceria aquela neta que tanto havia procurado. Não sabia que teria mais uma chance de salvar alguém que amava. Mas teria que agir rápido, porque o tempo estava se esgotando e o veneno já estava no sistema de Sarah. A noite de sexta-feira chegou com aquele tipo de clima perfeito que faz as pessoas acreditarem em novos começos. Sarah estava de pé em frente ao espelho de seu quarto, alisando seu vestido de maternidade azul pálido. Com 7 meses de gravidez, ainda se sentia bonita. James tinha dito isso quando a viu. Você está deslumbrante, disse ele. E por um momento, ela viu o homem por quem tinha se apaixonado. Foram ao Luminary no Mercedes de James, com a mão dele sobre o joelho dela. Jazz suave tocava no rádio. Sarah sentiu a bebê chutar e sorriu. Está muito ativa esta noite, disse Sarah. Sabe que é uma noite especial, respondeu James. O restaurante era precioso, cheio de candelabros de cristal e luzes tênues, com um quarteto de jazz tocando em um canto. O tipo de lugar onde as pessoas ficam noivas e celebram aniversários. O tipo de lugar onde nada ruim poderia acontecer. Uma jovem nervosa se aproximou da mesa deles. Seu crachá dizia Maria. Boa noite, disse com as mãos tremendo ligeiramente enquanto servia água nas taças de cristal. Sou Maria e vou atendê-los esta noite. Sarah notou o medo nos olhos dela e sentiu uma compaixão imediata. É sua primeira noite. Você está indo muito bem. A expressão de Maria suavizou-se com gratidão antes de se afastar rapidamente. Sarah não notou o gesto de aborrecimento no rosto de James. Ele havia pedido especificamente por Maria, porque ela era assustada, vulnerável e pouco provável de interferir. A gentileza de Sarah estava complicando as coisas. Do outro lado do restaurante, a porta se abriu e Amber Sinclair fez sua entrada. Usava um vestido vermelho que fazia todos virarem para vê-la. Com diamantes brilhando em sua garganta, caminhava junto a Marcus Webb, rindo de algo que ele tinha dito, desempenhando seu papel com perfeição. Aquela é sua assistente? Perguntou Sarah, seguindo o olhar de James. É a Amber. Está aqui com o Marcus. Um jantar de negócios. A voz de James era deliberadamente neutra. Sarah sentiu um frio percorrer seu estômago. A forma como Amber se movia, a segurança em seus passos, as joias caras, o bracelete Cartier em seu pulso. Marcus os viu e acenou com a mão. Seu sorriso era brilhante demais. James, que coincidência! Aproximaram-se da mesa e o rosto de Amber iluminou-se com uma surpresa fingida. Sarah, não pode ser! Você está incrível! Exclamou Amber com efusividade. Não tinha ideia de que estariam aqui. É nosso jantar de aniversário, explicou James. Algo tranquilo. Que romântico, interveio Amber com um olhar afiado. Marcus, deveríamos dar espaço a eles. Claro que não, disse Marcus com a voz um pouco mais alta do que o necessário.
Venham conosco. Temos aquela mesa grande. Há muito lugar. Sarah quis recusar. Cada um de seus instintos gritava para que dissesse não. Mas, se o fizesse, James usaria isso como prova de sua paranoia. Amber e Marcus já estavam se movendo para a mesa maior e Sarah se sentiu encurralada. Acomodaram-se com Sarah entre James e Amber. Estava cercada. Como você se sente? Perguntou Amber, tocando o braço de Sarah. A gravidez deve ser exaustiva. Vou me virando, disse Sarah com cuidado. É que não imagino ser responsável por outra vida. Tanta pressão, tantas coisas que poderiam dar errado. As palavras de Amber ficaram suspensas no ar, como uma ameaça disfarçada de preocupação. James interveio rapidamente. Amber, não falemos de complicações. Sinto muito. Amber levou a mão à boca. Não quis te preocupar. Tenho certeza de que tudo vai dar certo. Ela deu um tapinha na mão de Sarah. Você está em muito boas mãos. Aquelas palavras soavam erradas. Tudo parecia errado. O coração de Sarah batia com força. Seus instintos gritavam perigo, mas não conseguia explicar por quê. Estava cercada de gente que parecia preocupada, em um restaurante lindo, em seu aniversário. Maria voltou com os cardápios. Suas mãos ainda tremiam. Sarah tomou um gole de água, tentando acalmar seus nervos. Não viu Amber observando-a com um olhar frio e calculista. Não viu James verificar o relógio. Não notou o olhar preocupado de Maria para o copo de água. A armadilha havia sido montada há meses e agora estava prestes a ser ativada. Sarah desculpou-se para ir ao banheiro. Tinham passado 20 minutos do jantar. A conversa tinha sido desconfortável, cheia de pausas carregadas de tensão e os comentários alegres demais de Amber. Sarah precisava de um momento para respirar, para se acalmar, para entender por que cada célula de seu corpo gritava que algo estava muito errado. No banheiro, jogou água fria no rosto e olhou-se no espelho. Sua pele parecia pálida sob as luzes fluorescentes e tinha olheiras que não estavam ali de manhã. Você está paranoica, disse ao seu reflexo. James tem razão. São só os hormônios. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. Pergunte ao seu marido pelo recibo do bracelete. Não o estavam ajustando. Amber está usando ele agora mesmo. As mãos de Sarah gelaram. Ficou olhando para a mensagem, com o coração martelando no peito. Quem enviaria isto? Por que agora? Apagou a mensagem e voltou para a mesa, seus olhos buscando imediatamente o pulso de Amber. E lá estava, o bracelete de tênis Cartier, os diamantes capturando a luz. $12.500 em joias, que deveriam ser o presente de aniversário de Sarah. Sarah sentou-se lentamente, respirando com dificuldade. Amber notou seu olhar e sorriu. Você está bem, querida? Parece pálida. Que bracelete lindo, conseguiu dizer Sarah. Não é? Amber o tocou com carinho. É um presente de alguém muito especial. Olhou para James. Ele desviou o olhar. Sarah sentiu que o mundo desabava sobre ela. James, podemos falar em particular? A irritação de James era mal disfarçada. Acabamos de pedir. Agora não. Amber interveio suavemente. Sarah, antes de você ir, deveria tomar um pouco de água. Você parece desidratada. Aproximou o copo de água de Sarah em direção a ela. O mesmo copo que estivera na mesa durante 20 minutos. Mesmo copo com o qual Amber havia ficado a sós enquanto Sarah estava no banheiro. Acredite em mim, disse Amber em voz baixa. A hidratação é muito importante para o bebê. Sarah, distraída pela revelação do bracelete, pegou o copo automaticamente. Estava concentrada na culpa de James, no sorriso de Amber, na evidência da traição que brilhava no pulso de outra mulher. Não pensou na água. Simplesmente bebeu. Boa garota,
sussurrou Amber, quase inaudível. 30 segundos depois, Sarah sentiu um calor que se espalhava pelo peito como um incêndio. As batidas de seu coração tropeçaram. Pularam uma batida e depois começaram a acelerar tanto que não conseguia recuperar o fôlego. James, ofegou. Algo está errado. Ai, meu Deus, lá vamos nós. A resposta de James foi de desprezo. Drama de grávida. Não consigo. Sarah tentou ficar de pé, mas suas pernas não respondiam. A sala girava, inclinando-se. Tudo ficava borrado nas bordas. Preciso de um médico. Preciso... Suas palavras se arrastavam. O bebê chutou freneticamente dentro dela e a mão de Sarah foi ao ventre por instinto. O bebê, ofegou. Algo está acontecendo com o bebê. Amber recostou-se em seu assento, pegando o telefone. Talvez esteja tendo um ataque de pânico. A gravidez pode ser muito estressante. Marcos levantou-se pela metade. Chamamos alguém? Preciso... Sarah já não conseguia formar palavras. O calor em seu peito havia se transformado em gelo e sua visão estava se reduzindo a um túnel. Podia ouvir as batidas de seu coração em seus ouvidos, irregulares e aterrorizantes. Tentou se levantar, mas em vez disso, seu corpo convulsionou. Sarah caiu no chão com força. Não foi um desmaio suave, mas uma convulsão completa. Seu corpo se sacudia violentamente. Seus membros se agitavam. Sua cabeça batia contra o chão de madeira polida. O som foi horrível, definitivo. O restaurante explodiu em gritos. Talheres ressoaram. Cadeiras rangeram e os clientes recuaram horrorizados. Maria correu até ela, esquecendo seu treinamento de garçonete diante da emergência. Meu Deus! Que alguém ligue para o 911! Marcos ajoelhou-se ao lado de Sarah, tirando o paletó para acolchoar a cabeça dela. Ela está convulsionando. Onde está a ambulância? James ficou de pé junto a eles, com o telefone na orelha, sua voz tranquila e controlada. Sim, minha esposa desmaiou. Está grávida. Tem um histórico de ansiedade e ataques de pânico. Não tem tomado sua medicação psiquiátrica. Cada palavra era uma mentira. Sarah não tinha histórico psiquiátrico, mas James vinha preparando essa narrativa há meses. Havia plantado a ideia com terapeutas, criado documentação, construído um histórico médico falso que explicaria exatamente este cenário. Maria dirigiu-se a outro garçom. Traga gelo, pergunte se há um médico aqui. Um homem levantou-se de uma mesa do outro lado do salão. Sou cardiologista. Deixem-me passar. Abriu caminho entre a multidão e ajoelhou-se ao lado de Sarah, verificando seu pulso. Seu rosto escureceu. O pulso está errático, disse o cardiologista. Possível evento cardíaco. Isso não é um ataque de pânico. Ela tem estado instável, insistiu James. Os hormônios da gravidez a deixam emotiva, ansiosa. Já fez isso antes. O cardiologista olhou fixamente para ele. Senhor, isto é uma emergência médica. O coração dela está em grave perigo. O corpo de Sarah sacudiu-se novamente. Espuma apareceu em sua boca e o bebê chutou tão forte que era visível através de seu vestido. Uma onda de movimento através de seu ventre, desesperada e assustada. Maria estava chorando. O bebê! Oh Deus, o bebê! Amber mantinha-se um pouco afastada do caos, com o telefone levantado, gravando. Que trágico! Murmurou para sua câmera. Algumas mulheres simplesmente não aguentam a gravidez. Os paramédicos chegaram em 8 minutos. O paramédico principal... assumiu o controle e tirou-lhe imediatamente. Todos para trás, deem-nos espaço. Ajoelhou-se ao lado de Sarah, verificando seus sinais vitais, enquanto seu parceiro preparava a maca. Senhora, consegue me ouvir? Meu nome é David. Tudo vai ficar bem. Os olhos de Sarah se agitaram. Tentava falar.
Seus lábios se moviam sem som. David inclinou-se mais perto. O quê? O que tenta dizer? Veneno, conseguiu dizer Sarah. Apenas um sussurro. Ela me envenenou. O que ela disse? David levantou a vista para a multidão. James adiantou-se rapidamente, com o telefone na mão. Ela está delirando. Tem problemas psiquiátricos, delírios paranoides. Mostrou a tela de seu telefone a David. Um aplicativo de alerta médico mostrava. Sarah Mitchell. Transtorno de ansiedade. Descumprimento de medicação. Histórico de episódios paranoides. Tudo falso. Tudo criado meses atrás para este preciso momento. Senhor, temos que transportá-la já, disse David. O ritmo cardíaco do bebê está caindo rapidamente. Levantaram Sarah para a maca. Sua mão caiu languidamente para o lado, e Maria observou com lágrimas correndo pelo rosto enquanto a subiam na ambulância. Maria puxou outro garçom de lado. Eu vi algo, sussurrou. Aquela mulher do vestido vermelho. Quando a senhora Mitchell foi ao banheiro, eu a vi na mesa. Ela fez algo com o copo de água. Tirou algo da bolsa. O outro garçom parecia assustado. Deveríamos dizer algo. Não sei, disse Maria. Talvez eu tenha me enganado. Talvez só tenha achado que vi. Temos que ir. O grito do paramédico interrompeu sua incerteza. Amber tocou o braço de James enquanto ele se dirigia para a ambulância. Você deveria ir com ela. Tem que parecer preocupado. James começou a protestar. Parecer preocupado. A voz de Amber era de aço sob a doçura. James subiu na ambulância. Quando as portas se fecharam, olhou para trás. Para Amber. Ela estava sorrindo. A ambulância atravessou as ruas da cidade em alta velocidade, com as sirenes no máximo. Dentro, David trabalhava para estabilizar Sarah, enquanto James estava sentado em um canto, com o telefone na mão. Não estava ligando para a família. Estava escrevendo para Amber. Quanto você deu a ela? A resposta chegou imediatamente. O suficiente. Já está feito. James apagou a mensagem. Sarah convulsionou novamente e David gritou para seu parceiro. Estamos perdendo ela. Dirija mais rápido. Na área de emergências do hospital St. Catherine, o Dr. Richard Monroe estava revisando prontuários quando recebeu a chamada. Dr. Monroe, uma enfermeira correu até ele. Paciente a caminho. Mulher grávida de 32 anos. Convulsão tônico-clônica. Possível evento cardíaco. Richard mobilizou-se imediatamente. Anos de treinamento superando sua exaustão. Estava nas portas da área de urgências quando a ambulância chegou, observando como colocavam a maca para dentro às pressas. O que temos? Perguntou Richard, suas mãos já buscando um par de luvas. David recitou os sinais vitais. Início súbito em um restaurante. O marido assegura que ela tem problemas psiquiátricos e não toma o remédio. Eu pedi o histórico dela, não a versão dele. Richard interveio. Preciso de fatos. As testemunhas dizem que ela se queixou de se sentir estranha logo antes de desabar. Tinha o rosto vermelho, as pupilas dilatadas e taquicardia. Os olhos de Richard se estreitaram. Esses não eram sintomas psiquiátricos. Eram sintomas de envenenamento. Transferiram Sarah para uma maca de urgências e Richard começou a avaliá-la. Quero exames, um perfil toxicológico e um monitor fetal já. Uma enfermeira aproximou-se para cortar a manga de Sarah e colocar uma via intravenosa. Ao cair o tecido, Richard viu a marca de nascença e ficou paralisado. Uma mancha cor de vinho com forma de borboleta no ombro esquerdo, exatamente igual à de Helena. O quarto pareceu inclinar-se. Richard segurou-se na grade da cama para se estabilizar. Doutor? A enfermeira olhou para ele preocupada. Richard mal conseguia falar. Qual é o nome da paciente?
A enfermeira revisou a ficha. Sarah Mitchell. Seu sobrenome de solteira era Monroe. Sarah Monroe. Cresceu em orfanatos. O nome da mãe dela? A voz de Richard quebrou. Preciso saber o nome da mãe dela. James se intrometeu. E o que isso importa? Só cure ela. Richard não lhe deu ouvidos. Que alguém me consiga o nome da mãe dela. Um residente buscou os arquivos em um tablet. Mãe, Helena Monroe, faleceu no ano de 2010. Richard ficou olhando para a mulher inconsciente sobre a cama, para a marca que a identificava como de sua família, para o rosto que lhe lembrava o de sua filha. Meu Deus, sussurrou. A bebê de Helena. O quê? A voz de James estava carregada de pânico, mas Richard já não o ouvia. Recompôs-se e voltou ao modo de emergência, com as mãos firmes apesar do terremoto que sentia por dentro. 4 miligramas de lorazepam. Agora mesmo, ordenou. Chamem a toxicologia, é urgente. E que alguém me traga a segurança. Ninguém sai deste quarto sem minha permissão. Baixou o olhar para Sarah, para sua neta, e lhe fez uma promessa. Perdi sua mãe, disse-lhe em voz baixa. Não vou perder você. A convulsão de Sarah finalmente parou com o medicamento, mas seus sinais vitais continuavam perigosamente instáveis. O monitor fetal mostrava o coração do bebê apenas acima dos níveis críticos. Richard trabalhava com a concentração de um homem que havia passado 40 anos aperfeiçoando seu ofício, mas seus olhos não paravam de voltar àquela marca de borboleta. Já estão prontos os resultados de sangue, anunciou um residente, entregando o tablet a Richard. O toxicológico preliminar detectou algo, glicosídeos cardíacos, compatíveis com uma toxina vegetal. O Leandro, disse Richard instantaneamente. As peças se encaixaram. Os sintomas, o repentino do colapso, a falha cardíaca. Tragam-me carvão ativado e comecem o monitoramento cardíaco. Isso não foi um ataque de pânico. Alguém a envenenou. James, que estivera em um canto fazendo ligações, levantou a vista de golpe. Isso é ridículo. Quem iria querer envenenar a Sarah? Richard o fulminou com o olhar. Um daqueles olhares que tinham feito tremer gerações de residentes. Essa é uma excelente pergunta, Sr. Mitchell. Quem teve acesso à comida ou bebida dela esta noite? Ninguém. Estávamos em um restaurante, com testemunhas. Quem estava na sua mesa? Apenas meu sócio, Marcos, e minha assistente, Amber. James parou, percebendo seu erro. Sua assistente. A voz de Richard soava glacial. E não havia ninguém mais por perto? Estava a garçonete, mas mal falou conosco. Quero todos os nomes. E quero a segurança do hospital aqui, agora mesmo. Richard virou-se para Sarah, pousando uma mão com suavidade em seu braço. E, Sr. Mitchell, até que eu saiba o que aconteceu, o senhor não pode entrar neste quarto sem supervisão. Não pode fazer isso. Sou o marido dela. Eu sou o médico responsável, e este é um caso de envenenamento. Posso e farei o que for necessário para proteger minha paciente. Richard fez uma pausa. Minha neta. A palavra ficou flutuando no ar. O rosto de James ficou pálido. Isso é impossível. Richard pegou seu celular e mostrou a James uma foto da jovem Helena, onde se via claramente a marca de borboleta. Sua mãe era minha filha, Helena Monroe. Desapareceu há 28 anos, depois de ficar grávida. Enviou-me uma única carta, dizendo que tinha tido uma menina chamada Sarah, e nunca mais soube dela. Apontou para a marca de nascença de Sarah. Essa é uma marca hereditária. Esteve na minha família por 4 gerações. A probabilidade de que uma paciente qualquer tenha essa mesma marca nesse mesmo lugar é astronômica. Se a isso somar o nome, a idade, a identidade da mãe,
A voz de Richard tremia com uma emoção apenas contida. Ela é minha neta e alguém tentou matá-la esta noite. James recuou em direção à porta. Preciso ligar para meu advogado. Faça isso, disse Richard. Segurança! Da sala de espera apareceram 2 guardas. Richard lhes deu instruções claras. O Sr. Mitchell não entrará neste quarto sem minha permissão explícita. Pode esperar, mas não se aproxima da minha paciente. Enquanto escoltavam James, Richard finalmente se permitiu olhar para Sarah, olhá-la de verdade. Tinha os traços delicados de Helena, mas também havia força neles. A mesma determinação que vira em sua filha. Sinto muito não ter estado lá para sua mãe, sussurrou. Eu a procurei por tanto tempo, mas agora estou aqui e prometo que quem quer que tenha feito isso vai pagar. Durante as 6 horas seguintes, Richard mal se separou de Sarah. Vigiou cada mudança em seus sinais vitais. Consultou a toxicologia e coordenou com a equipe de obstetrícia o referente ao bebê. Às 3 da manhã, quando a condição de Sarah finalmente se estabilizou, permitiu-se sentar. Uma enfermeira lhe trouxe um café. Dr. Monroe deveria descansar. O Dr. Patterson pode relevá-lo. Não vou deixá-la sozinha. A voz de Richard não admitia discussão. Às 6 da manhã, os olhos de Sarah finalmente se abriram. Piscou diante das luzes brilhantes, confusa e desorientada. Sua mão foi imediatamente ao ventre e Richard viu o pânico em seu olhar. O bebê, grasnou Sarah. Meu bebê está... Seu bebê está bem, disse Richard rapidamente, aproximando-se de sua cama. O ritmo cardíaco dele é estável. Os 2 vão ficar bem. O alívio inundou o rosto de Sarah, seguido imediatamente pela confusão. Onde? O que aconteceu? Te envenenaram, com extrato de oleandro. Você desmaiou no restaurante. Os olhos de Sarah se encheram de lágrimas. Eu sabia que havia algo naquela água, mas James disse que eu estava paranoica e todos me olhavam como se eu fosse louca. Você não é louca, interrompeu a Richard com suavidade. Eu acredito em você. Sarah olhou fixamente para ele. Em toda a sua vida adulta, essas 3 palavras poderiam ter sido as mais importantes que alguém já lhe dissera. Por quê? Sussurrou ela. O senhor nem me conhece. Querida. Richard hesitou e depois sentou-se ao lado da cama dela. Tenho que te contar uma coisa. Vai soar impossível, mas prometo que é verdade. Durante os 15 minutos seguintes, contou-lhe tudo. Sobre Helena, sobre a carta, sobre os 28 anos de busca. Mostrou-lhe a foto de sua mãe e viu como as lágrimas corriam pelo rosto de Sarah ao se reconhecer nos traços da jovem. Cresci pensando que não tinha família, disse Sarah chorando. O sistema de adoção, os lares coletivos, sempre estive sozinha. Já não está sozinha. Richard pegou a mão dela com cuidado. Você tem a mim e não vou permitir que ninguém te machuque nunca mais. Sarah apertou a mão dele e pela primeira vez em meses não sentiu medo. Então, sua expressão mudou. James. Onde está o James? Na sala de espera sob vigilância. Ele foi parte disso. A voz de Sarah soava plana, segura. A pulseira no pulso da Amber, a forma como não parava de dizer que eu estava paranoica. Ele queria que isso acontecesse. Richard quis discutir, dizer-lhe que não podia estar tão segura, mas tinha visto casos demais de abuso, assassinatos demais disfarçados de acidentes, e tinha visto a reação de James diante do diagnóstico de envenenamento. Provaremos isso, disse Richard. O toxicológico mostra o oleandro. Isso é evidência. Será suficiente? Richard não respondeu porque não sabia. A detetive Lisa Torres chegou ao hospital às 8 da manhã. Alertada pela chamada de Richard à polícia,
Era uma detetive de homicídios de 42 anos com 15 de corporação e uma reputação bem merecida de cética. O Dr. Monroe apertou sua mão no corredor. Reportou uma suspeita de envenenamento. Não é suspeita. Está confirmado. Deram extrato de oleandro à minha neta. A toxicologia é clara. Torres pegou seu caderno. Conte-me o que aconteceu. Richard explicou tudo o que sabia. O restaurante, o colapso, os sintomas, os resultados de toxicologia. Torres ouvia atentamente. Sua expressão era neutra. E a paciente afirma que foi de propósito? Perguntou Torres. Ela sabe que foi de propósito. Provou algo estranho em sua água logo antes de desmaiar. Dr. Monroe, tenho que perguntar, qual é sua relação com a paciente? É minha neta. Acabei de saber quando chegou à minha sala de emergência. Uma sobrancelha de Torres se ergueu. Acaba de conhecê-la? A mãe dela, minha filha, desapareceu há 28 anos. Tenho procurado as duas desde então. Torres escreveu algo em seu caderno e Richard sentiu um pavor gelado instalar-se em seu estômago. Sabia como tudo parecia. Um avô que aparece do nada. Afirma que houve um envenenamento, sem relação prévia com a vítima. Gostaria de falar com a senhora Mitchell, disse Torres. Entraram no quarto de Sarah. Ela estava sentada na cama, com uma mão sobre o ventre, com aspecto exausto, mas alerta. Torres se apresentou e sentou-se. Senhora Mitchell, pode me dizer o que aconteceu ontem à noite? Sarah respirou fundo e começou. Contou a Torres sobre o recibo da Cartier, o lenço vermelho, o jantar de aniversário, sobre Amber com o vestido vermelho, usando a pulseira que deveria ser de Sarah. Sobre o copo de água que tinha um gosto estranho. E a senhora acredita que a assistente do seu marido a envenenou deliberadamente? Perguntou Torres. Sei que o fez. A voz de Sarah era firme. E James sabia. Ele leva meses dizendo a todo mundo que sou instável mentalmente. Tem construído uma história para explicar por que eu poderia... Sua voz quebrou. Por que eu poderia morrer? Torres anotou tudo, mas sua expressão continuava cética. Senhora Mitchell, estas são acusações muito sérias. Tem alguma prova além do envenenamento em si? O exame toxicológico mostra que a senhora ingeriu oleandro? Sim, mas não prova quem deu ou que foi de propósito. Pelo que sabemos, pode ter consumido algo contaminado por acidente. Em um restaurante de luxo, interveio Richard, o oleandro não aparece na comida assim do nada. Não digo que seja provável, doutor. Digo que precisamos de mais do que a toxicologia para provar uma tentativa de assassinato. Precisamos de testemunhas, evidência, um motivo. O motivo é óbvio, disse Sarah. James quer se livrar de mim para poder ficar com a Amber. Eles têm um caso. Pode provar que tem um caso? Sarah hesitou. A pulseira, a joia... Não é prova suficiente de uma infidelidade. Poderia ser um presente de negócios, um simples agradecimento qualquer coisa. Preciso de provas contundentes. Sarah sentiu a esperança escapar. Então não vai investigar? Eu não disse isso, respondeu Torres enquanto se levantava. Interrogarei todos os que estiveram no restaurante ontem à noite. Revisarei as gravações das câmeras de segurança. Farei meu trabalho. Mas, senhora Mitchell, tem que entender algo. Os casos de envenenamento são incrivelmente difíceis de levar a julgamento. Precisamos de uma cadeia de evidência muito clara que demonstre quem teve a oportunidade, os meios e o motivo. Por enquanto, a única coisa que temos é o envenenamento em si. Quando a detetive Torres foi embora, Sarah virou-se para Richard com os olhos cheios de lágrimas. Ela não acredita em mim. Só está sendo precavida, mas vai investigar. Tentou Richard soar mais seguro do que se sentia. E se não encontrar nenhuma prova? E se não houver testemunhas? Richard não teve resposta para isso. Do outro lado da cidade,
no elegante apartamento de Amber, ela e James tinham uma conversa muito diferente. Ela está viva, dizia James, andando de um lado para o outro. E aquele médico sabe sobre o oleandro. Acalme-se. Amber lixava as unhas, completamente despreocupada. Uma coisa é que saibam, e outra muito diferente é que possam provar. A polícia vai investigar. Pois que investiguem. O que vão encontrar? Você e eu em um jantar de negócios com o Marcos. Sarah se sentindo mal. Uma tragédia, complicação da gravidez. Nada nos conecta com nada. O exame toxicológico mostrará o oleandro em seu sistema. Sim, mas não como chegou lá. Fui muito cuidadosa, James. Já fiz isso antes, lembra? James parou de andar e olhou para ela. Olhou de verdade. Quantas vezes? Amber sorriu. Acaso importa? Pelo amor de Deus, quantas? Contando com a Sarah, seriam 5. Amber examinou as unhas. Bom, 4,5. Ela ainda não está morta. James sentiu náuseas. E os maridos? Todos desapareceram, uma vez que obtive o que precisava. Olhou fixamente para ele, com olhos gelados. E você ia ser o número 5. Não se iluda. Uma vez que Sarah morresse e nos casássemos, dê 1 ano ou 2, e então você teria um trágico acidente. Eu herdaria tudo. Você é louca. Sou prática e muito boa nisto. Levantou-se e caminhou até ele. Mas você tem sido de grande ajuda, então poderia te conservar por aqui, contanto que continue sendo útil. James afastou-se dela. Vou ligar para o meu advogado. Faça isso. Mas lembre-se, se eu cair, você cai comigo. Agora estamos juntos nisto. Depois que James foi embora, Amber fez uma ligação. Marcos, é hora de ativar o plano de contingência. O exame toxicológico deu positivo, então temos que desacreditar a Sarah completamente. Ligue para seu primo no laboratório do hospital. Preciso que ele faça algo por mim. Desligou e sorriu. Tudo estava saindo conforme o plano. Na manhã seguinte, Rachel Green estava em sua mesa no jornal Tribune, quando seu telefone vibrou com um alerta de notícias. Mulher local hospitalizada após colapsar na inauguração de um restaurante. Clicou no artigo e sentiu que o coração parava. Sarah Mitchell, esposa do proeminente incorporador imobiliário James Mitchell, foi levada de urgência ao Hospital Santa Catalina ontem à noite depois de desmaiar durante o jantar. A senhora Mitchell, que está grávida de 7 meses, encontra-se em condição estável. O Sr. Mitchell recusou-se a fazer comentários, citando a privacidade de sua esposa. Rachel pegou seu casaco e saiu correndo. Chegou ao hospital 45 minutos depois, sem fôlego e aterrorizada. No posto de enfermagem, perguntou pelo quarto de Sarah Mitchell. A senhora é parente? Perguntou a enfermeira. Sim, sou a melhor amiga dela. A voz de Rachel quebrou. Por favor, preciso vê-la. A enfermeira olhou para ela com compaixão. Ela está no quarto 412, mas deveria falar primeiro com o marido. O marido é o problema, disse Rachel, e passou direto antes que a enfermeira pudesse detê-la. Encontrou o quarto de Sarah e bateu suavemente. Uma voz de homem respondeu, entre. Rachel entrou e encontrou Sarah sentada na cama, pálida, mas viva, e um homem mais velho sentado ao lado dela. A semelhança familiar era sutil, mas inconfundível. Rachel, os olhos de Sarah se arregalaram. O que você faz aqui? Vi as notícias. Vim assim que pude. Rachel aproximou-se da cama, com lágrimas correndo pelo rosto. Sinto tanto. Deveria ter te procurado antes. Deveria. Você não tinha como saber, disse Sarah suavemente. Eu sabia, sim. Sabia que algo estava errado. James estava te isolando e eu permiti. Acreditei nas mentiras dele de que você estava com ciúmes, ou ressentida, ou... Rachel desmoronou.
Sinto tanto. Sarah estendeu a mão e pegou a de Rachel. Não é sua culpa. Ele é muito bom em manipular. Richard se apresentou e explicou brevemente a situação. Rachel ouvia com um horror crescente. Ele tentou te matar, disse sem rodeios. Aquele desgraçado tentou matar você e seu bebê. E não podemos provar, disse Sarah. A detetive disse que precisamos de testemunhas, provas. Temos o exame toxicológico, mas não é suficiente. O instinto de jornalista de Rachel foi ativado. Então encontraremos provas. Sou repórter investigativa. É o que eu faço. Sacou o telefone. Vou até aquele restaurante. Alguém viu algo. Sempre há alguém que vê algo. Rachel, você não precisa fazer isso. Sim, eu tenho que fazer. Você é minha melhor amiga. Falhei com você uma vez. Não vou falhar de novo. Rachel passou as 48 horas seguintes entrevistando todos os que tinham estado no restaurante Luminary naquela noite. A maioria lembrava do dramático colapso, mas poucos detalhes a mais. Tinham se concentrado na emergência, não no que a provocou. Então, Rachel encontrou Maria Rodrigues. A jovem garçonete estava trabalhando no turno do almoço quando Rachel se aproximou dela. O rosto de Maria ficou pálido quando Rachel mencionou Sarah Mitchell. Não posso falar disso, disse Maria, olhando nervosamente ao redor. Por favor, uma mulher grávida foi envenenada. Você viu algo, não é? Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Tenho filhos. Não posso. Não tenho documentos. O Sr. Mitchell, ele disse que se eu falar, chamará a imigração. Rachel sentiu uma raiva fria instalar-se em seu peito. E se eu te proteger? Sou jornalista. Tenho contatos, recursos. A senhora não pode me proteger dele. Posso tentar. Por favor, Maria, essa mulher pode morrer se não os determos. Maria olhou para Rachel por um longo e desconfiado momento. Depois tomou uma decisão. A mulher do vestido vermelho, a assistente do Sr. Mitchell, quando a Sra. Mitchell foi ao banheiro, eu a vi sozinha na mesa. Ela tirou algo da bolsa, um frasquinho. Colocou umas gotas no copo de água da Sra. Mitchell. O coração de Rachel batia com força. Você viu isso claramente? Sim. Estava levando pão para a mesa ao lado. Vi tudo, mas pensei que talvez estivesse enganada, que era remédio ou vitaminas ou... Maria começou a chorar, mas depois a Sra. Mitchell ficou tão mal, e eu soube o que tinha visto. Testificaria sobre isso? Maria hesitou, aterrorizada. Depois assentiu. Pela Sra. Mitchell? Pelo bebê dela? Sim. Naquela tarde, Rachel levou Maria à delegacia de polícia. A detetive Torres tomou a declaração de Maria com cuidado, seu ceticismo finalmente dando lugar a um interesse profissional. Está disposta a testificar sobre isso em um tribunal? Perguntou Torres. Sim, disse Maria com a voz trêmula, mas decidida. Torres olhou para Rachel. Isso muda as coisas. Com uma testemunha ocular, posso reabrir a investigação. Traremos Amber Sinclair para interrogatório. Rachel ligou para Sarah com a notícia. Pela primeira vez desde o envenenamento, Sarah sentiu esperança. Alguém viu, disse Sarah chorando. Alguém acredita em mim. Richard apertou a mão dela. Estas são boas notícias, muito boas notícias. Torres prometeu dar seguimento em 24 horas. Durante 12 horas. De 12 breves horas pensaram que haviam ganhado. Não tinham ideia do que James e Amber já estavam planejando. A detetive Torres ligou na manhã seguinte, e Sarah soube pelo tom dela que algo estava errado. Senhora Mitchell, tenho más notícias. Maria Rodrigues não apareceu para sua entrevista de acompanhamento. Enviei oficiais ao apartamento dela. Está vazio, limparam tudo. Ela se foi. Sarah sentiu um vazio no estômago. Foi para onde? Não sei. Não há endereço de reencaminhamento. O telefone está desconectado.
É como se ela tivesse desaparecido da noite para o dia. Alguém a alcançou, disse Rachel. Estava no viva voz no quarto do hospital de Sarah, junto com Richard. Não posso provar isso, disse Torres com cautela. O que posso dizer é que esta manhã recebi um e-mail da conta de Maria. Ela se retratou de sua declaração. Disse que recordava mal devido ao estresse e que não queria se envolver. Ela não escreveu isso, disse Sarah. Imediatamente. Foi ameaçada. Provavelmente, concordou Torres. Mas não posso obrigá-la a testificar. Sem sua declaração, não tenho o suficiente para proceder com as acusações. Depois que Torres desligou, Rachel começou a investigar. Levou 6 horas para montar o quebra-cabeça do que havia acontecido, e quando o fez, sentiu-se fisicamente doente. Apareceu no quarto do hospital de Sarah naquela noite com uma pasta cheia de documentos. James ligou para a imigração, disse Rachel sem preâmbulos. Ele denunciou uma trabalhadora indocumentada no restaurante do Marcos. Fizeram uma batida no local ontem de manhã. Maria foi detida junto com seus 3 filhos. Oh, Deus, sussurrou Sarah. Essas crianças. Estão todos em um centro de detenção no Texas, em instalações separadas. Maria será deportada em menos de uma semana. As mãos de Rachel tremiam de raiva. James destruiu a vida dela para mantê-la calada. Richard ficou de pé, seu rosto sombrio pela ira. Isso é obstrução de justiça, intimidação de testemunhas. A polícia pode acusá-lo por... Com que provas? Perguntou Rachel com amargura. James não fez a ligação ele mesmo. Fez com que Marcos a fizesse. E Marcos afirmará que estava seguindo a política da empresa sobre a verificação de emprego. Eles cobriram seus rastros. Sarah sentiu as lágrimas correrem pelo rosto. Isso é minha culpa. Ela tentou me ajudar e agora perdeu tudo. Isso não é sua culpa, disse Richard com firmeza. É culpa do James e da Amber serem uns monstros. Mas Sarah não conseguia parar de chorar. Maria tinha sido corajosa o suficiente para falar. E o marido de Sarah havia destruído a família dela por isso. Quantas outras pessoas James machucaria para encobrir seus crimes? O pior chegou naquela tarde. Uma mulher com um terno impecável apareceu na porta de Sarah com uma escolta policial. Seu crachá dizia Karen Matthews, Serviços de Proteção à Criança, o equivalente ao Conselho Tutelar. Senhora Mitchell, sou Karen Matthews. Preciso falar com a senhora sobre sua filha. Sarah sentiu o sangue gelar. Por quê? Seu marido apresentou uma petição de emergência, expressando preocupação pelo estado mental da senhora e sua capacidade para cuidar de um bebê. O quê? Sarah tentou se levantar, mas o monitor de sua pressão arterial começou a apitar. Sob quais argumentos? Perguntou Richard. Karen sacou um grosso expediente com documentação sobre episódios psiquiátricos, delírios paranoides, descumprimento da medicação e acusações de conspiração sem base real. Esses documentos são falsos, interrompeu Richard. Senhor, tenho relatórios de avaliação psiquiátrica ordenados por um tribunal. Do Dr. Brennan, um psiquiatra certificado. Seu diagnóstico conclui que a senhora Mitchell está experimentando psicose pré-natal. Mas eu nem sequer dei à luz, protestou Sarah. A psicose pré-natal é pouco comum, mas está documentada. Além disso, a senhora Mitchell fez graves acusações de envenenamento que não foram respaldadas por provas. O relatório de toxicologia apresentado perante o tribunal não mostrou venenos em seu sistema. Sarah sentiu que o mundo desabava. Isso é impossível, o Dr. Monroe disse. O relatório toxicológico oficial não mostra nada fora do normal, disse Karen com suavidade. De fato, parecia compassiva, o que de alguma forma piorava tudo. Senhora Mitchell, não gosto disto, mas tenho uma ordem judicial pendente de uma avaliação psiquiátrica completa.
A guarda temporária do bebê será outorgada ao pai logo após o nascimento. Não! Gritou Sarah. Não podem tirar meu bebê. Além disso, a senhora será internada sob uma retenção psiquiátrica involuntária de 72 horas para avaliação. Richard interpôs-se entre Karen e Sarah. Não pode fazer isto. Sou a família dela. Eu posso me encarregar da guarda. Senhor, segundo nossos registros, o senhor conheceu a senhora Mitchell há apenas 4 dias. O tribunal não o reconhece como um familiar estabelecido. O pai tem a prioridade legal. O oficial de polícia deu um passo à frente. Doutor, por favor, afaste-se ou teremos que retirá-lo. Richard olhou para Sarah com uma raiva impotente nos olhos. Depois para o oficial. Não podia enfrentá-los. Não sem piorar as coisas. Sarah continuava gritando enquanto a prendiam com correias. O protocolo para as retenções psiquiátricas involuntárias. Avô, por favor, não deixe que levem meu bebê. Não vou deixar, prometeu Richard, mas sua voz quebrou. Sarah, prometo que vou consertar isso. Tiraram-na do quarto algemada e Richard ficou ali, vendo como levavam sua neta, impotente para detê-los, tal como havia sido incapaz de salvar Helena. Sarah foi transferida para a ala psiquiátrica. Portas trancadas, janelas com grades. Sua roupa foi substituída por uma bata de hospital. Tiraram-lhe o telefone, seus pertences, absolutamente tudo. Uma enfermeira de rosto amável tentou tranquilizá-la. São só 72 horas. Depois você terá uma audiência. Vão tirar meu bebê, disse Sarah, completamente fora de si. Os médicos vão te avaliar de maneira justa. O médico que me avaliou é amigo do meu marido. Pagaram a ele, pagaram a todos eles. A expressão da enfermeira vacilou por um instante. Já havia escutado delírios antes. Como podia saber que isto era diferente? Naquela noite, sozinha em seu quarto trancado, Sarah se encolheu na cama estreita com uma mão sobre o ventre. O bebê chutou, forte e insistente. Sinto muito, sussurrou Sarah. Sinto tanto, minha menina. Mamãe tentou te proteger. Tentei com todas as minhas forças. Fechou os olhos e pensou em desistir, em aceitar que James e Amber haviam ganhado, que havia perdido tudo o que importava. Então, o bebê chutou de novo, desta vez mais forte. Lutando, você é uma lutadora, sussurrou Sarah, igual ao seu bisavô, e em algum lugar na escuridão encontrou uma pequena faísca de determinação que ainda ardia. Enquanto isso, James e Amber estavam executando a próxima fase de seu plano. Amber sentou-se em frente ao seu laptop, criando um rastro de provas falsas. Modificou as datas de postagens nas redes sociais de Sarah para que parecesse que ela estava há meses com deterioração mental. No Facebook de Sarah, às vezes sinto que todos me observam. É paranoia ou intuição? No Twitter de Sarah, já não posso confiar em ninguém, nem sequer em meus próprios pensamentos. Contas falsas comentavam com preocupação. Você está bem? Isto não soa como você. Ou, você falou com alguém? Tudo desenhado para pintar a imagem de uma mulher que perdia lentamente o controle da realidade. Amber fez outra ligação, desta vez ao primo de Marcus, Kevin, que trabalhava no laboratório do hospital. A amostra de toxicologia de Sarah Mitchell, disse ela. Preciso que a substitua por uma amostra limpa. Isso é manipulação de provas, protestou Kevin. Poderia perder minha licença. E Marcus poderia perder seu restaurante quando suas dívidas de jogo vierem à tona. Você decide. Kevin fez a troca. A amostra original, que mostrava claras evidências de envenenamento por oleandro, desapareceu. Em seu lugar, uma amostra limpa que não mostrava nada em comum. Quando a detetive Torres solicitou o relatório toxicológico oficial para o caso judicial,
recebeu os resultados falsificados. Sem veneno, sem provas, apenas uma mulher grávida com problemas psiquiátricos que havia tido um ataque de pânico durante o jantar. Nas 48 horas da retenção psiquiátrica de Sarah, James e Amber foram visitá-la. Sarah estava em uma sala comum, medicada e exausta. Quando uma enfermeira anunciou que tinha visitas, levantou a vista e viu James e Amber caminhando em sua direção. Amber usava um dos vestidos de maternidade de Sarah, um de seu próprio armário. "Queríamos ver como você estava", disse Amber com doçura, com uma mão tocando seu ventre plano em uma grotesca paródia de gravidez. "Saiam daqui", disse Sarah. "Sarah, estamos preocupados com você." James sentou-se à frente dela, com uma expressão de fingida preocupação. "O médico diz que você não está cooperando com o tratamento." "Vocês fizeram isto?" Sarah avançou para a frente, mas os enfermeiros já estavam se movendo. Seguraram-na com suavidade, mas com firmeza. "Vê", disse Amber a James. A agressão piorou. James inclinou-se para a frente. "O bebê nascerá em 4 semanas. Temos que discutir os arranjos da guarda." "Você não vai levar meu bebê." "Já tenho a guarda temporária. A audiência é amanhã. O testemunho do Dr. Brennan será convincente. Terá sorte se conseguir visitas supervisionadas." Amber sentou-se ao lado de Sarah, perto o suficiente para que apenas ela pudesse ouvi-la sussurrar. "Você é a número 5. Sabia? 5 mulheres estúpidas que pensaram que podiam ficar com o que é meu. As outras morreram, mas você é mais divertida viva. Ver você perder tudo é muito melhor do que simplesmente te matar." Os olhos de Sarah se abriram de par em par. 5? Vocês fizeram isto 5 vezes? Gritou alto o suficiente para que outros pacientes e a equipe se virassem. James levantou-se rapidamente. "Ela está alucinando de novo. Deveríamos ir." Amber também se levantou, mas não sem antes inclinar-se mais uma vez para tocar o ventre de Sarah. "Cuide do meu bebê, Sarah. Ah, espere. Você não terá que fazer isso." Quando as portas de segurança se fecharam atrás deles, Sarah não gritou. Não bateu nas paredes. Algo dentro dela havia endurecido, transformando o medo em uma fria resolução. 5. Amber havia dito 5. Essa arrogância, essa necessidade de se regozijar em sua vitória, acabava de dar a Sarah a única arma que ela tinha. Sarah secou as lágrimas e aproximou-se do balcão de enfermagem. A enfermeira amável, cujo crachá dizia Betty, olhou para ela com cautela. "Não vou causar problemas", disse Sarah, com uma voz inquietantemente calma. "Só preciso que anote algo no meu prontuário. É sobre os meus delírios. Quero que fique registrado o que estou imaginando." Betty, surpresa pela cooperação, pegou uma caneta. "Claro, querida. O que é?" "Amber Sinclair", disse Sarah devagar. 4 maridos mortos. Eu sou a número 5. Anote, por favor. Se estou louca, não importará. Mas se eu morrer, quero que saibam por que foi. Betty sentiu um calafrio ao ver a intensidade nos olhos de Sarah. Anotou as palavras, mas fez algo mais. Quando seu turno terminou 20 minutos depois, procurou o número do contato de emergência que James havia tentado bloquear. O Dr. Richard Monroe. "Doutor", sussurrou Betty ao telefone do estacionamento. "Eu não deveria ligar, mas sua neta..." Ela disse algo que gelou meu sangue. Ela disse para procurarem os 4 maridos mortos de Amber Sinclair. Do outro lado da linha, Richard sentiu uma descarga de adrenalina. "Obrigado, Betty. Você acabou de salvar a vida dela." Richard ligou para Rachel imediatamente. "É uma viúva negra", disse Richard, sua voz rouca pela urgência. "Amber não é uma assistente, é uma predadora em série." Sarah diz que houve 4 antes dela. Rachel estava na redação do jornal,
rodeada de xícaras de café vazias. Se houve 4 maridos, houve 4 sobrenomes diferentes. Por isso não a encontramos. Me dê 1 hora. Rachel começou a trabalhar. Não procurou Amber Sinclair. Procurou obituários. Procurou padrões. Cruzou dados de mulheres loiras, atraentes, nas costas leste e oeste, cujos maridos tivessem morrido de falhas cardíacas ou acidentes repentinos pouco depois de se casarem. E então, o algoritmo de busca devolveu um resultado. Amber Vance, Amber Moretti, Amber Dubois, Amber Price. 4 mulheres, a mesma cara nas fotos das redes sociais, cada vez um pouco mais velha, cada vez com joias mais caras. Te peguei, sussurrou Rachel. O primeiro marido morreu de um ataque cardíaco aos 30 anos. O segundo caiu das escadas. O terceiro, uma reação alérgica. O quarto, um acidente de carro onde ela foi a única sobrevivente. Rachel imprimiu tudo, mas faltava algo. Precisavam provar que esta Amber era a mesma pessoa e que havia envenenado Sarah. Enquanto isso, no hospital, Richard teve uma epifania médica. O cabelo, disse em voz alta em seu escritório vazio. Claro, o cabelo. Tinham mudado a amostra de sangue. A urina já não servia. Mas o veneno, especialmente o arsênio ou os glicosídeos como o oleandro, se administrados cronicamente, se deposita nos folículos pilosos. Fica um registro histórico do envenenamento, como os anéis de uma árvore. James e Amber haviam limpado o sangue, mas não haviam cortado o cabelo de Sarah. A audiência de custódia era às 9 da manhã do dia seguinte. Richard olhou o relógio. Eram 2 da madrugada. Tinha que entrar naquela ala psiquiátrica, conseguir uma amostra de cabelo de Sarah e levá-la a um laboratório privado antes que o juiz batesse o martelo. Richard dirigiu de volta ao hospital, mas desta vez não foi como médico, mas como um homem desesperado. Sabia que os guardas não o deixariam entrar. Precisava de uma distração. Ativou o alarme de incêndio da ala leste. O caos estourou. As luzes estroboscópicas piscavam. Os alarmes uivavam. Na confusão da evacuação protocolar, Richard deslizou pelos corredores com uma bata de enfermeiro que havia roubado da lavanderia. Encontrou Sarah na fila de pacientes que eram escoltados ao pátio. Não fale, sussurrou no ouvido dela enquanto passava ao seu lado, fingindo revisar os pacientes. Só me deu uma mecha de cabelo. Sarah não hesitou. Arrancou uma mecha da nuca com raiz e tudo e a deslizou na mão de seu avô. Faça-os pagar, sussurrou ela. Eu farei. Richard correu para seu carro. Tinha 6 horas para processar a amostra. Ligou para um velho amigo da faculdade que dirigia um laboratório forense privado. Acorde, Jerry. Preciso de um favor que vai me custar a carreira, mas vai salvar minha família. Às 9 a.m., a sala do Tribunal de Família estava em silêncio. James Mitchell estava sentado junto ao seu advogado, com aspecto de vítima sofrida. Amber estava na galeria, secando lágrimas falsas com um lenço de seda. O juiz revisou os papéis. Tenho aqui o relatório do Dr. Brennan, que declara a Sra. Mitchell incompetente devido a uma psicose severa. E tenho a petição do pai para a guarda total imediata ao nascer. O advogado de Sarah, um defensor público sobrecarregado de trabalho, levantou-se. Vossa Excelência, minha cliente nega. Os fatos médicos são claros, interrompeu o juiz. A menos que haja alguma evidência nova. As portas da sala se abriram de golpe. Há evidência nova, Vossa Excelência. Rachel Green entrou caminhando com passo firme, seguida pelo Dr. Richard Monroe. Quem são vocês? Ladrou o juiz. Esta é uma audiência fechada.
Sou o avô da vítima, disse Richard, levantando uma pasta azul. E tenho os resultados de uma análise de folículo piloso realizada esta manhã, certificado por laboratório forense. James ficou rígido em sua cadeira. Amber parou de fingir chorar. Richard caminhou até o estrado. O sangue pode ser trocado. Os registros podem ser apagados. Mas o cabelo não mente. Esta análise mostra uma exposição sistemática a glicosídeos de oleandro durante os últimos 3 meses, aumentando a dose até a noite do colapso. Isso não é psicose, Vossa Excelência. É tentativa de homicídio. Objeção! Gritou o advogado de James. Esta prova não foi admitida. E há mais, interrompeu Rachel, avançando. Vossa Excelência, apresento-lhe Amber Vance, Amber Moretti, Amber Dubois. Rachel foi deixando cair fotos sobre a mesa do juiz, uma por uma. 4 estados, 4 identidades e 4 maridos mortos cujas apólices de seguro de vida foram cobradas por esta mulher. A sala ficou em um silêncio sepulcral. Todos os olhos se voltaram para Amber. A máscara da assistente preocupada caiu. Pela primeira vez, Amber parecia um animal encurralado. Isso são mentiras, sibilou Amber. James, diga a eles que mentem. Mas James Mitchell estava olhando as fotos dos homens mortos. Homens que se pareciam vagamente com ele. Ricos, bem-sucedidos, mortos. Percebeu, naquele preciso instante, que ele nunca foi o sócio de Amber. Ele era a próxima vítima. Ela me deu as pílulas, disse James com voz trêmula, apontando para Amber. Ela me disse que eram seguras. Disse que só a deixariam um pouco doente. Cale a boca, idiota! Gritou Amber, perdendo a compostura. Ordem! Gritou o juiz. Oficial de justiça, feche as portas! A polícia entrou na sala minutos depois. A detetive Torres, que havia recebido uma cópia do dossiê de Rachel naquela mesma manhã, liderava o grupo. Amber Sinclair está presa por múltiplas acusações de homicídio e fraude. James Mitchell está preso por conspiração e tentativa de homicídio. Enquanto algemavam Amber, ela olhou para Rachel com puro ódio. Mas Rachel não recuou. Sustentou o olhar até que a levaram. 2 horas depois, a ordem de retenção psiquiátrica foi levantada. Richard foi pessoalmente buscar Sarah. Quando as portas da ala se abriram, Sarah não caminhou. Correu para os braços de seu avô. Choraram juntos, ali no corredor. 2 sobreviventes de uma tempestade que quase os afogou. Acabou, disse Richard, beijando a testa dela. Eu tenho você. Tenho vocês 2. 1 mês depois. O sol entrava pelas janelas da casa de Richard Monroe. Havia transformado seu escritório em um quarto de bebê provisório. Sarah estava na cadeira de balanço, segurando uma pequena menina de apenas 3 dias de vida. Ela é perfeita, disse Rachel, olhando para a bebê com adoração. Tem o seu nariz, disse Richard, sorrindo da porta com 2 xícaras de chá. Sarah olhou para sua filha, a pequena Helena. Depois olhou para seu próprio ombro, onde a marca de nascença em forma de borboleta era claramente visível. E depois olhou para o pequeno ombro da bebê. Ali estava. Uma pequena mancha cor de vinho, uma borboleta perfeita. A verdade sempre encontra um jeito, sussurrou Sarah, beijando a cabeça de sua filha. E a família sempre te encontra. Richard sentou-se ao lado delas. Já não era o cirurgião solitário que trabalhava 80 horas para esquecer. Era um avô. Era um pai. Bem-vinda ao lar, Helena, disse ele. E pela primeira vez em 28 anos a casa não parecia vazia. Parecia completa. Esta história nos ensina que, embora a maldade possa tecer redes complexas e disfarçar-se com trajes caros e sorrisos falsos, sempre deixa um fio solto. E às vezes, esse fio é puxado por um avô que
que nunca deixou de procurar, uma amiga que nunca deixou de acreditar e uma mãe que nunca deixou de lutar. Se você gostou desta história de justiça e reencontro, curta e compartilhe, porque nunca se sabe quem precisa lembrar que não está sozinho em sua luta.